tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2203. Ele tem 5 páginas, 47 elogias e 30 máximos. Eu chamo a atenção que o detalhismo aí, segundo João Paulo, ele até está chamativo. Ele tem 25 máximos e parece que ele tem 24, quer dizer, o 25, o 25, é porque tem mais de 20. Isso é o teto máximo do máximo do máximo dentro do assunto aí. Autocondição irretocável é o tema. A especialidade é harmoniologia. Definição. A autocondição irretocável é o estado íntimo da consciência, consci ou consciex, em geral transitório, no qual vive o auge da harmonia interior e do equilíbrio autopensênico, sendo por isso impraticável pensar o mal ou pensenizar anticosmoeticamente. A vida íntima equilibrada, a harmonia íntima, a harmonia intraconsciencial, o equilíbrio intraconsciencial. Agora, nós temos aí na argumentologia, a taxologia, com 10 situações ou estados vivenciáveis, capazes de significar, caracterizar ou representar a condição íntima irretocável para a consciência lúcida, homem ou mulher. Agora, na remissologia dos 15 itens, nós destacamos atitude irretocável, equilibriologia, eudemonia cosmoética, eutimia e mega euforização. Além disso, aí na taxologia, nós falamos aqui em mega euforização, na remissologia, e auto-mega euforização na taxologia. Hoje é dia da mega euforização. O estado íntimo no qual se vive o auge da harmonia interior e do equilíbrio autopensênico, sendo impraticável pensenizar cosmoeticamente, é acessível a toda consciência lúcida. Você já vivenciou a autocondição irretocável da harmonia interior? Quando? Onde? Por qual razão? Agora, na mega-análise, nós destacamos aqui 20 itens. Harmoniologia, prioropensenidade, auto-organização, autodiscernimento, autodisciplina, correção, verbação, autocriticidade, imperturbabilidade, irrepreensibilidade, evoluciofilia, equilibriologia, cosmoeticologia, homeostaticologia, holomaturologia, intraconscienciologia, autocosmoconscienciologia, autoserenologia, autopacifismologia, autocomprometimento. Agora, nós temos aí hoje ainda no dicionário excelênciologia, que é o tema. Agora, o argumento é mega confrontológico, ele é o mega confrontológico. Agora, aqui nós podemos ter umas ideias e, principalmente, tem os princípios da conscienciologia no fim, lá no adendo, que eu chamo a atenção. Além disso, tem uma outra enumeração aí, na conclusão. São duas que estão chamando a atenção para o processo da excelênciologia. Agora, dessa vez, isso deve ser o amigo que selecionou, né? Ele trouxe a excelênciologia junto com esse outro verbete, está muito na cara. Isso aí só pode ter sido intencionalmente por ele mesmo, não vem com essa. Agora, aqui nós já temos uma série de questionamentos, hoje tem mais. Para a pessoa que está iniciando os estudos conscienciológicos, além da leitura do Nossa Evolução, quais os melhores cursos a serem feitos em São Paulo, capital? Quem é que pode falar isso aí para nós? Eu apelo para você. Dá um jeito aí para mim. Se de saber o que tem agora nesse período, né? Início de ano. Como é que é?
que tem? Bem, então voltando, é importante você entrar em contato com a unidade, que eles vão te dar todas as informações que você quer. É 11 32 87 9705. 32 87 9705. Tá bom. Obrigado. Na internet circulam vídeos que mostram pastores de igreja derrubando centenas de pessoas no chão ao estender a mão e dar uma espécie de comando como um grito, que poderia ser isso. Há casos semelhantes aos do Brasil no exterior. Isso tudo são os espetáculos que eles fazem para arranjar dinheiro. Tudo é um processo de balcão. É o show do balcão para arranjar dinheiro. E aí a turma dá dinheiro. Então, a maioria lá tem até gente histérica no meio. Então, dá um show do processo. Agora, tem gente que se sente bem com isso, né? Tem gente de todo tipo. E a Robex está aí, a robotização existencial é para isso, né? Tá certo. Já fiz curso do IPC, tem dificuldade terminal que começa. Nem voluntariar banquei. Tem desgosto constante que me acompanha desde a infância. Só me sinto feliz quando faço algo com adrenalina. Esportes radicais, asa delta, paraquedismo, passeios de balão, corrida de kart, isso me incomoda, porque são sempre os piores esportes que me atraem. Agora, em março, pretendo conhecer o Chile. Gostaria de uma sugestão, porque estou confusa. Tem horas que, além de toda essa confusão com o PROEX, ainda penso em ter filho, casar e na mesma hora desisto de tudo. Observação. Estava com 2 anos quando meus pais se separaram. Ele, alcoólatra. Mas fui muito bem orientada por ambos. Principalmente por minha mãe, que é voluntária e professora da Conscienciologia. Ou seja, eu sei que o problema todo é meu, mas não consigo resolver. Essa moça é solteira, sem filho, tem 25 anos, é formada em enfermagem. Trabalha na área financeira há 7 anos. Agora veja, o que ela tem? Ela tudo indica, autoassédio violento, multívola, essa que é a consciência multívola. Ela é um exemplo. Seria bom você ler um verbete que chama consciência multívola. E outra coisa, tudo indica que ela é distímica, fora o resto. Né? Tem uma opção de coisa aí. Agora, com 25 anos, precisava de ver isso. Outra coisa que você risco maníaca. Confessa. Confessou tudo aqui. Pois é. A gente não entende aí o que é, né? Agora, veja, você tem que fazer também uma certa concessão para arranjar companhia, porque todo mundo acaba ficando com medo de você. De com calma. Como podemos melhorar nosso sinergismo das mini-peças corretamente encaixadas, as funções do macromecanismo multidimensional interassistencial, num timing perfeito? Isso está na sinergismologia. A melhor coisa que você pode fazer é se organizar melhor, ter disciplina, e levar o processo do detalhismo e da exaustividade a sério. São técnicas. Usa isso, você vai chegar lá. O macromecanismo multidimensional, ele atende a pessoa de acordo com a assistência, porque o processo é interassistencial. Ajuda os outros, você vai ser ajudado. Poderia nos falar sobre o efeito halo dos conhecimentos generalistas e o efeito reconfortante da rede de paramizades homeostáticas? O caso é o seguinte: quanto mais você tem conhecimento abrangente, cosmofisiológico, por atacado, panorâmico, generalista, o que acontece? Você acaba tendo mais contato com as pessoas, devido você saber a sua confabulação, sua interlocução, seu diálogo, ele se torna rico e abrangente. Isso alicia pessoas. Você vai ter mais contato com gente. Uma pessoa que é burralda, burrilda e burróide, que só sabe alguma coisa dentro de uma monovisão, ela vai ter pouca gente para ela poder falar, responder, perguntar, não tem questionamento bom. Então a confabulação fica frágil. Isso aí piora o problema
do convívio com as pessoas. Agora, de modo que o efeito halo do generalismo, do conhecimento, ele é um fato, sob todos os aspectos. Em Principiologia, página 7, na quarta linha, poderia ampliar o princípio do megafoco mental somático. E na sexta linha poderia ampliar o princípio da qualificação da quantidade. O princípio do megafoco mental somático é a pessoa que tem que ter boa concentração mental. Concentração mental é a coisa mais séria como qualidade da pessoa para ela adquirir o discernimento, que é a maior conquista que uma pessoa tem é discernimento. Qualquer consim vale o discernimento que ela tem. Esse discernimento só se consegue a partir da concentração mental. Tudo deriva da concentração mental. Quando uma pessoa não tem boa concentração, ela é zero à esquerda. Sempre ela vai errar, vai desviar, ela vai para o acostamento. Agora, o princípio da qualificação da quantidade é a gente ver que você faz uma opção de coisa, se de ver e sopesar o valor, colocar na balança da qualificação de tudo isso que você está fazendo. Não adianta nada dar rasteira no vento, cuspir para cima. Você deu muita rasteira no vento. No fim, você fez exercício, só ficou por isso. Não resolveu nada. De modo que é preciso ter cuidado. O cara veio me falar assim, Valdo, o que é que você tem de maior defesa? Eu falei assim, o Zéfiro. Aí eu falei assim, mas por quê? Ele é o vento. Se a pessoa vem dar uma rasteira no vento, o azar é dele. Aí o cara entendeu o que era rasteira no vento. Assim, rasteira no vento, você vai perder tempo, cuidado. Em tecnologia, na página 7, na terceira linha, poderia ampliar a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem ansiosismo. É o problema da auto-organização e a pessoa corta a precipitação. Então, ela usa as energias conscienciais para ficar sempre mais ou menos sabendo o que se passa, autoconsciente, e acabar com o ansiosismo. Porque a ânsia no processo, esse problema que ferve dentro da pessoa, esse é o sistema nervoso. Então, a primeira coisa que tem que pegar é isso aqui, ó. Não pode tremer. Calma. Em Trinomiologia, página 8, terceira linha, poderia ampliar. O trinômio, inexcitabilidade, inabalabilidade, imperturbabilidade. Isso aqui é a mesma coisa que nós estamos falando. Só que tem que ter o toque, né? Quer dizer, sem excitação, sem abalo e sem perturbação. Quer dizer, aí a pessoa não tem aquela palavra que eu criei, perturbe-nos. Quer dizer, é a perturbação que ela tem que dá o distúrbio do outro. Ela não tem o perturbio mais. Dentro do envelhecimento saudável, quais são, na sua opinião, os atributos mentais mais importantes para conseguir ter alcançado a idade avançada, na idade avançada? E como mantê-los com o avançar do declínio biológico inevitável? Olha, aí o processo é o seguinte, você vê a carga horária de sono, a dieta da pessoa, os remédios que ela toma e os exercícios físicos. Para começar. Agora, uma coisa muito séria é o último. Vida mental somática. Uma vida de discernimento. Uma vida intelectual. Com isso a gente evita o Alzheimer, o mal de Alzheimer. Agora, então, são 5 coisas que eu estou falando aqui. Isso para começar. Agora, para isso a pessoa tem que ter, às vezes, um personal trainer, um dietista, um médico especializado. Outra coisa, ela tem que criar, com o passar do tempo, uma farmácia dentro de casa, bem arrumadinha, certinha, melhor que uma drogaria, que é o meu caso. Eu sou tudo arrumado. Agora, ó, eu estou com 80 anos e tenho uma esteira aeróbica que é um Boeing. Não é qualquer um aqui que vai aguentar andar 10 minutos. Eu sou capaz de fazer aposta e vou ganhar todas elas. Com a maioria, se eu colocar naquela esteira. Só se a gente colocar na esteira, a pessoa não vai andar. Ela vai dormir lá. Isso é outra coisa. Eu estou falando colocar ela andando para valer. A maioria não aguenta. Se colocar depois de 3, a pessoa já vai sentir alguma coisa. Devido ao processo do molejo. Que ela não é pura, né? Então, veja, isso aí é uma coisa, mas eu não posso estar receitando a esteira aeróbica para todo mundo com 80 anos. Todo mundo está... Agora, eu tenho uma coisa que eu posso receitar para a pessoa que já tem 60.
homens e mulheres. É fazer aquela técnica que eu expliquei aqui, de abaixar e suspender, quer dizer, de cócoras. Isso aí 10 vezes. Agora tem que segurar, senão a pessoa vai cair, vai criar problema. Agora, isso é importante, devido ao problema dos terminais baixos, do baixio, né? Os terminais baixos, que é o processo dos pés, dos joelhos, das pernas. Agora, isso aí ajuda até as coxas. Uma coisa muito boa é o seguinte, uma pessoa que não conhece essas coisas, seria bom hoje, quando você for ao banheiro, você fica de cócoras e olha os músculos da sua perna, junto do joelho, da coxa e da perna, das panturrilhas, as barrigas da perna. Vê qual que é a dureza deles. Se não for a dureza de aço, vocês estão muito fracos. Que a hora que espreme os músculos, eles enrijecem, fica tudo duro, vocês sabem disso, aquilo ali. Então a pessoa tem que estar, que é assim, uma perna de aço. Você vai sentir isso. Então os músculos têm que aparecer nisso aí. Mulher também é assim, viu? Se a mulher está cheia de gordura e de outras cocitas mais, por exemplo, aquelas coisas que a gente sabe que tem, né? Tem vários nomes aí. Você já sabe mais. Se ela tiver, se apertar e o negócio estiver mole, a situação é pior. Entendeu? Isso é a carnadura mole. É o processo do turgor. Está faltando turgor. Então, veja, esse exercício, ele é ótimo. Ele explica a realidade toda da pessoa na hora, em matéria de miologia, quer dizer, estudo da musculatura. Vale a pena ver. Agora, ó, com 60 em diante, eu acho que as pessoas têm que fazer o agachamento, técnica do agachamento, de cócoras. O negócio é muito sério. Nada de ajoelhar. O processo é ficar de cócoras. Joelho é coisa de crente. Isso é loucura. Ou se não, daquela professora baratosférica que coloca arroz no joelho da criança para ficar de castigo. Isso aí é outra coisa, isso é besteira. Dentro, então, desse envelhecimento precoce, são essas coisas que a gente tem que ver. Agora, o nosso amigo aqui, ele é de Curitiba, ele escreveu o que ele é. Uma palavra só. Neuropsicogerontoconscienciólogo. Vocês entenderam? Ele colocou aqui 4 afixos. Neuro, o psico, o geronto, conscienciólogo. Quer dizer que ele deve ter mais de 60, né? Deve ter. Geronto já dá a terceira, pelo menos 65 anos ele deve ter. Sou tenepsista há 6 dias. 6. Já está chorando as vagas. Já está chorando as vagas, está danado, hein? Tenho me sentido muito bem. Gostaria de uma orientação, por favor. 2 pontos. Me coloco disponível para a TENEP às 5 horas da manhã. Tenho tido algumas percepções e uma delas me deixou sem qualquer dúvida de que eu estou realizando minha tarefa. Mas passo a maior parte do tempo adormecida ou entorpecida e às 6h30 de acordo com a corda toda. Então levo 1h30 minutos. Isso acontece? Não. Isso aí mostra que você não está ainda preparada para fazer a TENEP. Você está ainda fora de forma. Eles, então, estão deixando você recuperar. Estão trabalhando primeiro com o seu soma, seus órgãos e sistema, para depois melhorar. Olha, não incomoda com isso não e persista. Continue. Insista com o trabalho, certinho, tudo certo. Leva a sério. Isso aí acontece nas melhores famílias. Faz parte. Não tem nada de novidade, não. Está tudo certo. Na página 8, em trinomiologia, segunda linha, o trinômio, técnica do detalhismo, técnica da exaustividade, técnica da circularidade. Eu acabei de falar nisso aqui. Poderia comentar a técnica da circularidade. A circularidade, existe um verbete muito bom. Como é que é o título dele mesmo? Senhora aí? Nós vamos te dar para você procurar lá, que ele vai explicar tudo para você, que lá tem os exemplos. O primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo. Pois é, técnica da circularidade. Seria bom ver o verbete com esse título. E lá você vai ver como é que o processo muda de condição, que é a repetição em nível diferente. A circularidade é isso. Até um certo ponto, a circularidade é também o processo que fica no mesmo lugar. Não, e outra coisa também.
o problema da pessoa ficar no mesmo lugar, o uróboro. Na página 8, também tem verbete sobre o uróboro. Na página 8, em legislogia, segunda linha, poderia comentar a lei da atração dos opostos? Essa oposição atrativa seria de que natureza? São a afinidade, né? Pode ser de qualquer natureza. Por exemplo, a turma da máfia tem afinidade entre os mafiosos. Isso aí faz parte do serviço deles. Tem que examinar o que é. Então, essa oposição atrativa seria de que natureza? O cara fuma, você não fuma, tem uma oposição. Mas você gosta dele. Então, o que quer que se passe? Você tem, como é que chama o binômio? Admiração, discordância. Olha bem, isso é a lei da atração dos opostos. Admiração e discordância depende dessa lei. Agora, se ter cuidado, se o cara é fumante, olha lá, para você não ser fumante passiva. Agora, você não ser fumante passivo, porque às vezes é a mulher que fuma, não é o homem. O senhor falou na tertúlia de ontem que a biologia não admite mutilações. No meu caso, que aos 33 anos retirei o útero devido ao mioma, e aos 36 fui submetida a quadrantectomia, com esvaziamento axilar por causa do câncer de mama, isso interferia no meu aprimoramento de trabalho energético? Olha, não é que interferia, isso aí, se tem câncer, o negócio é muito mais sério que interferir no problema energético. Câncer mata, se ter cuidado com isso. Uma outra coisa, cuidado, não usa muito perspirante e outras coisas mais na axila. Isso aí é bravo. Agora, veja, isso aí, uma relação tem relação com a outra. Há uma predisposição aí. Seria bom a pessoa ver, inclusive na família, os descendentes que tem predisposição aí para criar processo de alguma tumorzinho, alguma coisa. Em paradoxologia, poderia nos detalhar melhor o paradoxo da simplificação, da complexificação e o paradoxo da simplicidade composta. A tendência é simplificar tudo sem ser simplista, ingênuo? Mas não é só isso, não. É simplificar tudo que para mim ficou simples, porque eu já me habituei com aquilo, já dominei o processo, sou traquejado, competente no assunto. Vem a pessoa que vai fazer, ela não é. Então, veja, para ela aquilo é complexificadíssimo. Para mim, já não é mais. Amanhã, ela vai dominar isso? Acabou. Ela também vai achar que tudo está simples. Então, o problema nosso, antes de mais nada, é dominar os processos, dominar as manifestações, dominar as consecuções das tarefas, dos trabalhos, dos empreendimentos, dos labores. Quando a gente domina, tudo fica mais simples. Então, o que é ignorância? É a complexificação da escuridão, do obscurantismo. O que é a simplificação? É quando a pessoa já dominou o complexo. Então, o que se passa? Ela está no claro. Uma coisa, por exemplo, é isso. Se você, por exemplo, entra num lugar que está escuro, você fecha os olhos e espera um pouco. A hora que você abrir, você já vai enxergar alguma coisa. Porque o lusco-fusco, você vai ver depois. Agora, se você vem do sol, entra em casa, você vai olhar no escuro, você vê só preto. Então, veja, tudo é um processo de manifestação paulatina. Quer dizer, você tem que receber umas pauladas até aprender o processo, para você superar aquilo que você não sabia. É assim que a gente domina o processo. Aí você simplifica tudo. Agora, ó, a tendência é a seguinte: quem é que é a pessoa mais simples que existe nessa face da Terra? É o serenão. Porque não tem mais nada complexo, ele já simplificou tudo. Vamos ver, doutor, você entendeu o que eu falei? É o doutor que está perguntando aí. Na sinergismologia, página 6, última linha. Sinergismo, autoridade cosmoética, força presencial. Algumas pessoas até apresentam força presencial, sem, no entanto, ter autoridade cosmoética. Isso viria a potencializar a força presencial? Sim. Se uma pessoa andar moralmente elevada, ela aumenta as energias em torno dela, a parapsicosfera melhora, ela vai ter mais assistência. Agora, não adianta nada, ela tem muita força bruta, força somática, musculatura, ser aí um monstro de energia, mas com intenção errada.
a intenção desviada, anticosmoética. Isso não resolve. Então, para ter autoridade cosmoética mais séria e aquilo se manifestar, é necessário que a pessoa seja equilibrada, senão não adianta nada. Os dois verbetes de hoje diz respeito a isso. Excelênciologia, condição irretocável. Agora, na principiologia, página 7, primeira linha. O senhor pode ampliar o princípio da descrença somente vivido plenamente a partir do paracorpo do autodiscernimento? Sim. Por quê? A descrenciologia, ela é vivenciada pela experiência pessoal da pessoa. Se a pessoa não tem discernimento bom, ela não vai ter experiência pessoal nenhuma boa. Então ela tem que ter discernimento para que o princípio da descrença funcione, atue de uma maneira teática, de alto efeito, com resultado. E na tecnologia, página 7, segunda linha, poderia comentar a técnica para a confrontação desassediadora. É aquilo que você sai do corpo quando você vê que tem um Exu na sua frente. Você exterioriza energia em cima dele e enfrenta o bicho para ver o que dá. Isso é uma saída. Isso é que é a para-confrontação desassediadora. A pessoa não pode ter medo, senão ela recebe uma canga. Agora, gente, nós temos aqui o jornal da Apex, que está acabando de ser lançado. Esse é o número 4 do ano 2, de janeiro, do mês passado. A primeira década do balanço existencial. É muito interessante ver aqui o que é que escreveram sobre o assunto, sobre a primeira década. É o João Aurélio e o professor Laeno Rocha que estão falando. Agora, a Apex no mundo virtual, o YouTube, etc. A autogestão existencial, a Proex em Foco. O primeiro laboratório de dinâmicas parapsíquicas. A Apex apoia essa ideia. Pesquisas proexológicas, a chamada de trabalho para o segundo simpósio de proexologia. Balanço geral das atividades da Apex na sede e em suas unidades pelo Brasil. Pontuações da Apex. Se alguém quiser ler, está aqui. Viu? Se alguém quiser ver, está muito interessante. Professor, aqui no ar, vida. Na patologia, no final da primeira linha, eu queria que você fizesse uma diferenciação entre a harmonia intraconsciencial e o equilíbrio intraconsciencial. O problema todo é o seguinte: o equilíbrio é aquele equilíbrio que a pessoa tem nas manifestações dela. Isso tem que vir de dentro para fora. Então, é um processo intraconsciencial. Agora, a harmonia intraconsciencial é a hora que ela mostra a harmonia para os outros. Então, a pessoa pode ter um equilíbrio, mas ele não mostra. Entende? Aquilo está velado pela tranquilidade da pessoa, mas você não sabe se é. Você não viu você. A pessoa diz, vamos dar 5 minutos, um tilt, 5 minutes. Você está entendendo? Então, é preciso ver. Agora, a harmonia, ela então, aquilo sai. A pessoa vê que ela é harmonizada. Então, por exemplo, a harmonia é que mostra, você olhando a parapsicosfera de uma pessoa, se ela é mais tranquila, ou se a movimentação das energias tem equilíbrio. Você está entendendo? Isso é harmonia. Agora, o equilíbrio é difícil ver. Você tem que conviver mais com a pessoa para ver se ela não dá uns tilts de vez em quando. Escuta, você estava meio sumida, você estava viajando? Então tá. Sentimos a sua falta. Você está vendo como é que eu estou sabendo que você estava fora. Não, é engraçado. A gente sentiu sua falta. Eu fui para Bahia. Ela de vez em quando pergunta, né? Pergunta. Então... E eu fui para Bahia, assim, uma das coisas que me chamou a atenção... Mas foi bom, porque você saiu antes daquela bagunça que estava lá. Né? A gente chegou um pouco antes, dia 27, né? E assim, uma das coisas que me chamou a atenção, indo para... Vocês viram que já mataram várias pessoas lá dentro? Como é que é possível isso? Não, mas que coisa. O que é que eu já falei para vocês? Que o lugar mais bárbaro que tem no Brasil é a Bahia. É a Bahia. Agora, me conta, isso está acontecendo mais em Salvador? Olha, Quer dizer que Salvador viajou, ele não está salvando mais ninguém lá. Não, professor, o problema do Estado da Bahia, acho que já vem há mais de 10 anos, né? Mudança de política pública, então tem aumentado a violência.
esses dados que a gente vê aí são dados que, lógico, por causa da greve, saltam os olhos, os números, parece que o negócio está anônico. Lá parece que está anônico, né? Parece que está sem, cidade já vivia com essa timoneiro. Não tem a cidade ninguém já vive dirigindo. com essa violência. O índice de E homicídio conta, muito quem é o alto. governador de lá é o Jacques Wagner. É, Ainda é do PT. Todo mundo batia a palma para esse homem. Como é que é isso? O que houve? Não tem nenhuma política Barra pesada, pública quer dizer maior. que você escapou, hein? E Teve aí, inspiração de sair mais cedo. mais cedo, mas aí Lá é está uma um coisa que me perigo chamou. do jeito que está. Eu aconselho ninguém aqui sair para ir em carnaval na Bahia, tá? Esquece isso. Não, Isso é um isso perigo. Nem pensar. Abre o olho aí. Mas deixa eu fazer uma Mesmo os pergunta. baianos têm que esquecer a terrinha. Porque assim, o que me chamou a atenção nessa última ida minha a Salvador é que eu comecei a refletir no processo da minha existência na Bahia, né? Então, quer queira, quer não, quem mora em Salvador vive no eterno carnaval. Vive no eterno multidão, né? Então, assim, me chamou a atenção dessa mudança intraconsciencial, a necessidade de sair desse golpe pensando da multidão e fazer um recuo, né? No processo mais íntimo. Então, assim, Salvador é um elemento Não é muito complicado. fácil. Não. Professor, Pode falar. No B aqui. No verbete autocondição irretocável, na página 8, polinomiologia, você poderia ampliar um pouco o conceito do polinômio físico, água, terra, fogo, ar? Segunda linha. Água, terra, fogo e ar. Isso aí é o seguinte, é aquele processo antigo que o povo achava, isso é da antiguidade, da filosofia, é da parte da física, isso vem de longe, que são as forças que existem na vida física, na vida humana, na vida concreta, na vida material. É a água, a terra, o fogo e o ar. São essas forças da natureza. O que é que existe nisso? Qual que é a relação? Da coisa mais primária, da ciência da antiguidade, isso aí é que sobrou. Uma das coisas mais básicas que tem da ciência antiga. Mas qual que é a relação com a autocondição irretocável? Só tem. Por exemplo, se você não bebe muita água, o que acontece? Seus intestinos não funcionam bem, você começa a ficar nervosinho, o seu fígado começa a bater pino, a sua pele começa a ficar manchada e pode dar até um tumor de cocô, que chama fecaloma. Então a pessoa tem que tomar muita água, tem que comer muita fibra para evitar o fecaloma. Agora veja, isso só a água, hein, que eu estou falando. Sim. Por quê? No mínimo você tem que considerar que o corpo humano tem 65% de água. Agora a terra. A terra é uma coisa muito séria e a gente tem que saber viver com ela. Então a primeira coisa, se você usa bem a terra, você sabe plantar as coisas, como é que você é com as flores, com os frutos, com as plantas? Estuda o processo da terra. É muito séria a terra. Agora, logo em seguida, o fogo. Como é que você é com fogo? Você é uma pessoa que fuma, então você não sabe mexer com fogo. Entende? Sim. Primeira coisa é essa. Agora, e o ar? Como é que é você com a sua respiração? Olha bem, você não respira pela boca, você respira pelo nariz. Isso aí é muito importante, porque o ar é que tem o oxigênio que mantém a nossa vida. Essa vida é uma vida respiratória. Então, por exemplo, o ar está aqui no fim, mas talvez ele seja o mais importante de todos eles, devido ao oxigênio. Sem oxigênio, ninguém vive. Mas você entendeu a relação disso? Agora, a água é importantíssima. Por exemplo, você vai comprar um imóvel, seja uma casa, um apartamento, uma coisa, um terreno lá, uma coisa, uma fazenda. Se não tem muita água perto, se aquilo ali não tem água, é besteira, não compre esse terreno, nem pense nele. Não adianta ser bonito, ser isso. Se não tem água, não vai. Sem água, não há sobrevivência. Então, todo imóvel, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: como é a água aqui? Tem muita água? Falta água? Se falta água, você cai fora. Isso é regra, é generalizado no mundo inteiro. Você entendeu, né? Mais ou menos a situação. Agora veja, você quer autocondição irretocável. Essas 4 coisas têm que ser levadas em consideração seriamente para a gente ter uma vida mais ou menos equilibrada.
Tá? Professor, aqui Sim. no ar, na página 8, na binomiologia, poderia expandir um pouco mais essa ideia do binômio autonomia e igualitarismo? Autonomia é o seguinte, isso aqui é uma coisa muito séria para a pessoa. Nós temos na nossa vida a orientação básica, o princípio para viver é a interdependência. Mas nós temos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio dá uma certa independência. Então nós temos que saber viver na nossa relativa independência, na absoluta interdependência. Você entendeu a diferença? Então veja bem, se nós dentro do nosso livre-arbítrio sabemos mexer e não ultrapassar a raia, o limite, a fronteira do direito da outra consciência, nós estamos com a autonomia defendida. Se nós ultrapassarmos, nós estamos contra a nossa autonomia. Então, toda vez que a pessoa sai da sua independência relativa e ela banca a intrusa invadindo a área de outras consciências, ela está indo contra a interdependência. Aquilo vem contra ela, acaba com ela. Então, veja, o igualitarismo é a pessoa que começa a ter noção disso e que leva até o nível de toda consciência ter o mesmo direito que eu. E ela não pode esquecer isso nunca. Entende? Se ela tem, o processo, então, dela reconhecer a autocondição irretocável fica melhor, maior. Esse igualitarismo ele seria um qualificador da autonomia. E outra coisa, para a pessoa entender igualitarismo, é preciso ela entender muito o que é autonomia, independência, livre-arbítrio, como é que a pessoa anda sempre dentro de raias. E ela tem que evitar as beiradas da situação toda, como é que é, porque ali tem o direito das outras pessoas. Ela não pode estar fazendo invasão, intrusão. A invasão é uma loucura. Entende? A vida toda é isso aí. Quando a pessoa erra isso, cai, o negócio vai para o breve. Se isso é coletivo, vira guerra. Então, uma das piores coisas que a humanidade faz é devido ao problema de avançar aonde não deve. Estados Unidos, eles falam, não, foi uma guerra defensiva. Conversa, a maioria é guerra invasiva. Houve um assédio, invadiram o lugar. Por exemplo, o Iraque, que lá foi invasão. Entendeu? O que mais tem aí? Está na mão. Aqui no ar. O senhor pode expandir um pouquinho o trinômio inexcitabilidade, inabalabilidade e imperturbabilidade. Que nós já estivemos falando alguma coisa aí. A inexcitabilidade é a pessoa que deve manter a sua tranquilidade sem ficar entusiasmada demais com as coisas. Tem gente que só devido uma pequena música ela começa a pular igual criança. Isso é um super entusiasmo da história e perde tempo. Quase sempre essa pessoa, ela às vezes não tem organização. Então é necessário que ela tenha organização. A excitabilidade, então, excessiva, é um erro, é uma coisa de bicho. É o subsídio abdominal, é um problema da parte do umbigo chakra. É um processo, portanto, vegetativo. Agora, então, ela tem que ser inexcitável. Quer dizer, não precisa de ficar totalmente, você está entendendo, granítica, ou que veio da Sibéria, mas às vezes é preciso. Ela fica imperturbável. Agora, o que se passa? A inabalabilidade é a mesma coisa, só que tem que, em vez dela criar a excitação que nós estávamos falando, vem uma excitação de fora e abala a pessoa. Uma notícia, alguma coisa, a pessoa que chegou e ela fica super excitada. Aí ela deixa cair o objeto que está na mão dela, aquilo quebra tudo. Entende? E outra coisa, ela está alegre e está cometendo besteira. Agora, a imperturbabilidade é o resumo disso tudo. É a hora que a pessoa fica numa condição imperturbável, propriamente dita.
Então ela já não tem essa excitabilidade besta do entusiasmo infantil e nem tem o abalo, que é um impacto negativo que ela recebeu por alguma notícia. Ela é imperturbável. Então é aquilo que eu falo do negócio. Estourou o vulcão eterno. Aí você vai falar com a pessoa, aí ele pergunta, qual a cor da lava? Está na dele, com calma. Então esse é imperturbável, vai com calma. Agora, ó, a imperturbabilidade começa por isso aqui, ó. Eu já falei 3 vezes, essa é a 3ª vez hoje, sem tremer. E eu queria só complementar aquilo que o senhor falou do Alzheimer. Está tendo uma pesquisa que eles estão descobrindo que um dos fatores do Alzheimer é uma proteína que interrompe a ligação da sinapse, né? Mas agora veja só, com proteína ou sem proteína, se fizer aquilo que eu falei, a pessoa vai ficar mais lúcida a partir da 3ª idade. Então a vida intelectual ajuda demais a noção de lucidez e a condição de autoconsciencialidade da pessoa. Isso é importantíssimo. Agora eu queria tirar mais uma dúvida. Ontem o senhor falou a questão de fazer uma cirurgia, né? Que a pessoa deveria evitar ao máximo mudar o corpo dela. Principalmente a cirurgia exige uma anestesia geral. A anestesia geral, ela deprime o processo de elaboração de pensamento. Pelo menos uma temporada. É igualzinho o processo, por exemplo, da gravidez. Só que tem, na gravidez, ela é funcional, é fisiológica. Na anestesia, ela é patológica. É porque eu tenho uma pedra na vesícula e o médico, muito amigo meu lá da minha cidade, ele está me estimulando já faz uns 2 anos para fazer a cirurgia. Esse é um bobo, já devia ter tirado. E essa pedra é grande, ela não tem o risco de... Aí quando você falou estigmatização, tirar... Na hora que você tirar, você já vai diminuir o peso, já vai te ajudar. Carregando pedra, literalmente. Você está carregando pedra por todo lado, é uma besteira. Outra coisa, hoje em dia se tiram essas pedras com muita facilidade, não é? Tem muita técnica por aí, mas... Quando o senhor falou que deve ser vital... Como é que está sendo feito? Para ele não ter tanto medo. Para ele não ter tanto medo. Como é que é? Não entendi. Não, você já sabe como é que faz a cirurgia hoje? Eu até estou pensando em fazer quem fosse. Fazer excerese odontológica é mais sério. Excerese odontológica quer dizer, extrair um dente é pior do que, às vezes, tirar uma pedra da vesícula. Então, mas isso não teria problema, então, de tirar a questão energética, nada, vesícula, não tem... Não, isso não adianta. Se você tem uma pedra, você está carregando uma energia negativa em cima de você. E o problema é fisiológico, de inflamar, né, a vesícula, você tem que ser operado de urgência numa condição muito pior. Foi o que ele falou. Você quer evitar. Então não tem muita lógica. Agora... Quer dizer que você deve ter carregado muita pedra na vida passada, né? Que trouxe até no corpo, carregando para baixo para cima. Sobrou um pouquinho. Pedreiro, né? Pedreiro. A sua profissão básica, pedreiro. Que é o que em francês, Bernardo? Em francês é o quê? Mas o que mais tem por aí? Precisa tirar esse peso da consciência. Esse peso da consciência dele é isso? Ele já mudou, hein? Ele já mudou. Ele já está estudando a abordagem filosófica. Agora, se você falar do Alzheimer, seria o mental, soma, ginástica, o que mais? Não, eu posso repetir tudo de novo. Arranjar um dietista para ver a dieta da pessoa. Ver com calma e colocar no papel e examinar bem a carga horária de sono da pessoa. Terceiro, arranjar um personal trainer para ver o que ela precisa do ponto de vista geral de fazer exercício físico. Tá certo? Um problema seríssimo é a parte intelectual. O que ela faz com isso? Como é que ela funciona com o processo intelectual? Isso também é muito sério. Agora, junto com isso, procurar ter uma vida saudável no resto. A profissão, não ser risco maníaco, coisa por aí. Cuidar da saúde pode ter alguma coisa que prejudica, que leva ao... Por
exemplo, não adianta nada eu falar isso e a pessoa fuma. Isso só vai dar para trás. É um problema. É o risco mania. E se tinha falado lá do teu avô, que o programa do torresmo, lá, que ele comia muito. De quê? O teu avô comia muito torresmo, né? Corria. Não, torresmo, essa é a dieta. Eu já falei, foi a primeira coisa que eu falei. Uma das primeiras aí. Dieticista. Tem que ter aí alguém, um nutrólogo, para examinar a pessoa. Agora, a coisa mais séria que tem, eu não falei nessa segunda vez, que é a farmácia. Você tem que ter uma farmácia particular, principalmente a partir dos 60. Outra coisa, com 65, a pessoa tem no mínimo 3 comorbidades. Com 80, ela já tem 5. Se ela funciona mais, às vezes ela tem 7. Agora, tem que examinar. Comorbidades que eu estou falando são doenças, achaques, moléstias, enfermidades, distúrbio, perturbações. Eu estou agora traduzindo uma opção de coisa, porque de vez em quando o povo não entende, eu falando uma palavra só, então eu falo várias, porque aí não tem dúvida. Eu também estou procurando escrever algumas coisas desse jeito, para o povo entender mais. E a física e mental também. Física e mental, o processo todo é esse, tem que atender uma coisa ou outra. Agora, ó, entra a ginástica, uma das coisas mais sérias, do agachamento. Você entendeu aquilo? Né? Quero ver isso aí. Uma hora eu vou te colocar, quero ver você agachar, suspender 10 vezes. Quero ver como é que você levanta depois. Fazer o teste, é o negócio. Professor, Sim. continuar. Em teoriologia, na página 7, a teoria do macrosoma. Você podia explicar qual é a relação do macrosoma com a autocondição irretocável? A teoria do macrosoma. Na Onde é que segunda é que você... linha, teoriologia. Ah, sim. Segunda linha. Teoriologia. Então você quer a teoria do macrosoma. Está aqui, está simples, não tem falando nada. O caso todo é o seguinte: macrosoma, no nosso caso, é uma proposição que eu fiz dessa teoria para mostrar que tem pessoas que às vezes ela tem um soma, quer dizer, o corpo humano, que foi maceteado antes dela vir para cá. Isso objetivando uma meta ou um objetivo, a uma finalidade de interassistencialidade, de trabalho em favor dos outros, alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, ela tinha deficiências que vinham na paragenética de muito tempo, eles suprem, ou melhoram, burilam, aperfeiçoam, preenchem aquela lacuna. Isso, então, é que dá o macrosoma. Agora, tem macrosoma que às vezes coloca a pessoa super poderosa em matéria de problemas físicos. Alguns desses, por exemplo, são esses que tiram primeiro lugar nas Olimpíadas e outras coisas mais. Muitas dessas pessoas, às vezes, têm um macrosoma. Precisa ver por quê. Agora, existe macrosoma primário e tem aqueles mais evoluídos. Os mais evoluídos são aqueles que já orientam a pessoa no processo de manutenção do corpo mais sério. Uma coisa mais no tempo. Então, por exemplo, se a pessoa tem um macrosoma no qual foi, dentro da paragenética e a genética dela, o processo da autodefesa e da imunidade, eles foram reforçados, esse aí é um macrosoma mais, você está entendendo, poderoso, mais vigoroso, mais sério. Agora, existem aqueles que são só para manter a pessoa, para ela não escapar de certas coisas, que a paragenética dela não é boa. Então, é um ajuste apenas pequeno, não é um ajuste refinado, fino. Não, é uma coisa mais grossa, mais superficial. Então, isso é que é a teoria do macrosoma. Agora, para ver, a pessoa tem que examinar bem. Então, por exemplo, uma pessoa que deve começar a estudar se tem macrosoma é aquela que está com 45 anos, nunca teve uma doença grave de nada. Então, a disposição enorme para tudo. Tem que examinar por quê. Agora, de que modo que ela começa a fazer esse exame? Olhando o pessoal da família dela. Primeiro os irmãos, depois os primos, a família mais chegada, para ver a diferença dela com os outros.
Na questão da mulher, uma coisa muito séria que a pessoa deve olhar é o problema daquilo que eu falei ainda há pouco. Turgor. Turgor é o seguinte, é você olhar, ó, se seus músculos são rígidos ou se você é flácida. Isso então, a pessoa tem turgor se ela tem os músculos fortes. Entende? Aqui, ó, o bíceps de granito. Esse é o turgor. Agora, você mexeu, está tudo flácido, está caindo aos pedaços, pelancoso, isso mostra que a pessoa não tem turgor. Então, é muito importante comparar que quase sempre a pessoa que tem o macrosoma, ela tem o turgor poderoso, muito forte. E às vezes, é muito interessante a gente ver isso. Você pega aí 3 irmãs, uma tem o turgor muito forte, as outras 2 não têm. E todas elas são mais ou menos iguais, em aparência. Isso mostra já uma diferença enorme na situação. Por aí a gente pode começar a pesquisar o que é o macrosoma. Entende? Até aí? Meu pai, que dissomou em 1993, trabalhou muito tempo em uma marcenaria que deixou. E hoje estou pensando em derrubar tudo, mudar de lugar as máquinas para um novo local, a fim de abrir espaço em torno da casa sede. Fico com dó de fazer esse serviço, porque meu pai trabalhou tanto tempo ali e isso me incomoda. O fato de ter dó de fazer a mudança e derrubar tudo prejudica o meu holopensene, minhas energias? O que acha disso? Será que esse sentimento é um atraso mental meu? O que o senhor pensa a esse respeito? É atraso mental seu, sim. Deixa disso, vai em frente. Seu pai já dessomou, a gente tem que fazer renovação. As reciclagens, ela tem que afetar o problema do panorama e o holossoma físico, o cenário. De modo que se não está funcionando mais a marcenaria, que besteira. Ficar com isso por quê? Vai transformar lá no museu? Pode falar. Professor, página 7, neosinapsologia. As paraneosinapses geradas pelo autoparapsiquismo. As paraneosinapses geradas pelo autoparapsiquismo. O que você quer? Uma explicação. O caso todo é o seguinte, o problema é o seguinte, se a pessoa ela tem paraperceptibilidade, ela começa a trabalhar com a multidimensiologia, a multidimensionalidade. Isso então vai fazer com que ela comece a pescar aquilo que ela aprendeu, por exemplo, principalmente nós aqui que fizemos curso intermissivo, nós vamos começar a lembrar do que aconteceu na intermissão. Então, isso vai dar as paraneosinapses aqui para nós, devido ao exercício, o desenvolvimento dos fenômenos parapsíquicos. Entende? Então, por exemplo, você começa a trabalhar com a TENEPS, vai desenvolver seu processo de parapsiquismo. Isso vai afetar o seu problema de memória, positivamente. E aquilo vai fazer com que você tenha retrocognição. Você tendo retrocognição, você vai começar a emendar, fazer associações de ideias, juízo crítico, elaboração de pensamento, memória, imaginação. O que é que você passa? Você vai chegar na neo-verpom. Você vai ter, então, ideias novas. Isso aí vai aumentar suas paraneosinapses. Mais uma aqui na ciclologia. O ciclo das neo-ideias do extrapolacionismo parapsíquicos. De neo-ideias dos extrapolacionismos. O caso todo é o seguinte, quando a pessoa está desenvolvendo o processo parapsíquico, se ela faz muita assistência e os amparadores aumentam a assistência a ela, assistente, o que é que se passa? Por exemplo, aquilo que eu falei aí, pode acontecer durante a TENEPS, o desenvolvimento da TENEPS, o que acontece? Eles veem que seria bom fazer um extrapolacionismo com aquela pessoa. Mostrar um fenômeno mais sério para fazer com que ela possa fazer uma reflexão mais profunda e renovar, fazer uma reciclagem nas abordagens da vida dela. Então, com isso, o que se passa? Se ela tem o parapsiquismo, faz assistência, e ela tem o extrapolacionismo, aquilo vai acabar trazendo a neo-verpom. A verdade relativa de ponta nova. É o neoconstruto, o neoconceito, a neo-ideia. Entendeu aí? Agora, isso é um ciclo. Uma coisa puxa a outra e aquilo vai caminhando. É preciso haver um desenvolvimento. Todo ciclo existe um certo desenvolvimento, de uma coisa para outra.
de um conceito para outro, de uma equação para outra, de um termo para outro, de um elemento para outro, senão não vai. Está claro? Professor Valdo, aqui no ar. Aqui. Na página 8, na interaciologia, só pode expandir mais essa interação retrocérebro-emissor, neocérebro-receptor? O caso todo é o seguinte, a interação retrocérebro-emissor é aquilo que nós temos do nosso cérebro, por exemplo, antigo. Aquilo que a gente vem de outra vida. Você está entendendo? Isso está dentro da nossa paragenética, por exemplo. Tem muito tipo de manifestação do retrocérebro. Eu estou dando uma manifestação. Então, o que é que se passa? Você teve o retrossoma numa retrovida sua, tudo do seu passado recente. Ali você teve um cérebro que você trabalhou muito nele. Esse cérebro que você trabalhou muito nele, ele vai emitir o tempo todo influência devido para o cérebro. Ele vai emitir influência sobre o seu atual neocérebro. Esse cérebro do seu corpo que está aí. Agora, então, vamos supor que você tinha uma boa condição dos seus dicionários cerebrais. Então, isso vai permitir a você e vai incentivar, vai estimular você a dar um jeito de ampliar a sua sinonímia, antonímia, às vezes o poliglotismo na cabeça. Você está entendendo que é o dicionário cerebral. Então, veja, aquele retrocérebro, ele emite o processo da influência sobre o seu cérebro atual, que é o neocérebro. Agora, junto com isso, existe o processo da parte cerebral antiga que nós temos lá dentro e a parte nova do cérebro. A coisa mais séria que tem são os lobos frontais aqui na frente, que é junto do fronto chakra. Se uma pessoa trabalha com isso, é lógico que o neocérebro, a situação toda, as coisas novas todas vão, vamos dizer, receber a influência disso. É como se fosse uma micro-onda dentro da sua própria cachola, dentro da caixa craniana. Essas coisas todas existem ali dentro. Entende? Na efeitologia, na antepenúltima linha, os efeitos da opção teática pela correção ao alcance da condição irretocável. O caso é o seguinte, a opção teática pela correção. Quer dizer, a pessoa então, o que ela quer? Ela decidiu, do ponto de vista teórico e prático, que ela quer colocar correção em todas as manifestações dela. Então ela quer acertar em tudo que ela faz. Então o que se passa? Isso aí, com o passar do tempo, fica ao alcance da correção irretocável. Ela vai começar a ver toda manobra errada, omissão que ela tenha cometido, um equívoco, um erro, um engano, um desvio. Ela vai começar a ver isso tudo com calma. Então veja, o problema mais sério é a pessoa decidir fazer isso. Ela ter opção para isso. Se ela não tem, o negócio está para trás. Autodeterminologia. Autodeterminologia. E outra coisa, decisão dela. Eu quero fazer isso. E ela optar pelo melhor. Agora veja, uma boa parte da nossa turma ainda precisa muito disso. Por isso que é o primeiro laboratório, um dos primeiros que a gente fez, foi da auto-organização. Que é para a pessoa chegar lá. Tá certo? Sim. E o último, os efeitos didáticos da condição irretocável. Não, aí é o tal negócio de você, a hora que você começa a acertar mais as coisas, você dá exemplo para os outros. Isso é um efeito didático natural, espontâneo. Agora, eu estava achando, professor, que para poder chegar à autocondição irretocável, é preciso passar pela excelenciologia. Uma coisa que puxa a outra, não ajuda a outra. Mas é a base, agora, a argumentação é contundente. O detalhismo aqui da autocondição irretocável. Essas duas páginas são terríveis. Olha bem o que tem aqui. Isso aqui praticamente é um resumo da enciclopédia. Não é fácil. Mas
Tem alguns desses aqui que são terríveis. Por isso que o João falou. E a argumentação. É chamativo. Realmente você tem razão. Raramente você vai encontrar um verbete que tenha tanto máximas e tudo em cima do lance. O que tem aqui, por exemplo, de as aparentes repetições, que estão tudo reconfirmando aquilo que falou antes, não está no gibi. É muita coisa que tem aqui. Sim. É só olhar. Essas duas páginas são terríveis. A conclusão faz parte da argumentação mesma? A conclusão. Agora, autocondição irretocável e com excelente cirurgia. Isso. É isso que ela quer. Mas olha, tem mais alguém aí com a... Professor, com o microfone? oi, aqui não há. Na binomiologia, o binômio vontade e decisão, você podia explicar um pouquinho melhor? Binomiologia, Página qual 8. você quer? O binômio vontade e decisão. A vontade e decisão. O problema todo é o seguinte: vontade é o maior poder que você tem, a consciência tem. Agora, pela vontade, você começa a pensar, olhar a sua intenção, a elaboração do pensamento, como é que você tem seu juízo crítico, você começa a ponderar as coisas a respeito de um determinado assunto. Então, aquela intenção, com aquela vontade que você tem, você decidiu. Essa decisão, então, você chegou à conclusão pela elaboração do seu pensamento. É o juízo crítico, seu discernimento. Então, a hora que você tem essa decisão, vai entrar, e agora o próximo passo, é a determinação. Como é que você vai determinar? E vai dar deliberação. Para onde você vai com isso? Então, é importantíssimo aí o que a pessoa faz depois da decisão. Você decidiu fazer o quê? Não, eu vou continuar a ser teórico. Agora o outro vira e fala, não, eu vou mudar minha vida, eu vou ser mais prático. Eu estou muito teoricão. Então, veja, tudo é decisão. Então, o binômio vontade e decisão é importantíssimo. Agora, o que a pessoa precisa mais para chegar nessas conclusões todas que eu estou falando, é o que eu disse antes. É a autoconcentração mental. A concentração, ela vem antes da atenção. Entende? Primeiro a concentração, depois a atenção, depois é que você faz a abordagem, elabora seu pensamento, coloca o juízo crítico, como eu falei. Autojuízo crítico, que é o autodiscernimento. Entende? Tudo é consciência. Agora, a gente fala assim, parece muita abstração, mas não é não. Isso tudo é consistente, isso é concreto. É aquilo que a pessoa vive. A consciência, ela é concreta. Muito embora para nós ela seja abstrata. Mas ela é concreta em si. Você existe. Você não vai ser imperecível. Querendo ou não, ninguém morre. Então, por exemplo, a maior frustração que tem uma pessoa que suicida, ela quer acabar com ela. Isso é impossível. Não tem jeito. Você entendeu? Vontade e decisão. Tenha boas decisões, eu desejo a você. Vontade eu sei que você tem. Né? O problema é a decisão, é essa que precisa. Valdo, letra B de bola. Aqui, né? Uma retrocognição, você pode, é comum você se ver no referencial de um terceiro, de um observador. Você, em vez de se ver pelos seus olhos, você se vê de fora da cena. Não, o problema é o seguinte: numa retrocognição real das coisas, você sempre vê quem você é. Pode aparecer 15 personagens no cenário, você sabe quem você é. Sim, sim. Isso é regra. Mas é isso que você quer? Não, a perspectiva de você ver como se você fosse vendo pelos seus olhos, ou se você pode ver de fora, a cena de fora. Não, você está sempre vendo de fora. De fora. Às vezes é assim. Você vê como se fosse um outro personagem. Você vê como se fosse um desfile de cenas, igual um filme. Às vezes. Mas às vezes você sente a influência daquilo. Aí é um processo emocional da pessoa, é outra coisa. E se você tem uma experiência dessa, aí você vê um grupo de pessoas, você vê a partir de um referencial de fora a cena, mas você sabe como se viesse na sua cabeça exatamente o contexto daquilo ali. Você sabe tudo e sabe você sabe quem é você. Isso. E o pior da história, você sabe o que você estava fazendo naquela ocasião, o que você estava pensando. Isso é o pior de tudo. Sim. Pois é. Que geralmente tem alguma besteira.
Sim. Quanto mais antigo, mais fede. Tem que tampar o nariz para ter a retrocognição. Entende? Na fatologia, primeira linha, página 6, a vida íntima equilibrada. Com qual intenção e objetivo é feito o estado vibracional? Pergunta para quem está fazendo. Quem pode fazer para derrubar alguém ou pode fazer para levantar alguém. Isso aí depende do que é. A intenção é importantíssima. Na Principiologia, página 7, segunda linha, o princípio do universo está sob controle inteligente. E baseado em que se pode afirmar isso? Eu te falo pelo seguinte, olha só as leis que existem na Terra. Começa por você. Uma boa coisa é o seguinte, arranje um curso de anatomia, estuda a matéria do seu corpo. Você vai ver que tem uma inteligência atrás disso violenta, terrível. Agora, se você juntar a anatomia com a fisiologia, aí você vai ficar perturbado. Porque o negócio tem uma inteligência atrás disso que é uma loucura. O negócio é seríssimo. Por exemplo, o que é que faz essa evolução dos animais? Olha só a inteligência que tem atrás disso. Tudo tem inteligência atrás. Agora, o vulcão é inteligente, o furacão é inteligente, a inundação é inteligente, o terremoto é inteligente. Não adianta vir que não tem. Tudo tem sua razão de ser. O processo é estudar. Favor esclarecer na Paradoxologia, página 8, primeira linha. O paradoxo da consciência permanente e o soma fugaz. O problema todo é o seguinte, a sua consciência, tudo indica que ela é eterna. E agora, o seu corpo humano dura aí 100, 120 anos no máximo. Geralmente ele fica com a falência geral dos órgãos e pifa. De modo que esse é um paradoxo. Sua consciência permanente está aqui temporariamente. Então nós todos somos atores que estamos desempenhando um papel durante 100 anos. Depois a gente cai fora da peça, nesse teatro. Aí você vai embora, daí a pouco você volta para o teatro de novo. Tem grandes atores e grandes atrizes. E tem também aqueles que são só canastas. Na Elencologia, página 9, o que é consciência? Consciência é aquela consciência que ainda não chegou numa evolução mais ou menos dentro da média, por exemplo, da Robex, da robotização existencial. Ela está abaixo disso. Então, ela está ainda engatinhando evolutivamente. Tem muita gente assim. Você nunca conheceu ninguém que é zero à esquerda em matéria de pensamento? Raciocina tudo. Então, esse às vezes fala que ele é debilóide, alguma coisa nesse sentido. Isso tudo, às vezes, é consciência. Dentro da oligofrenia tem muita gente assim. O debilóide é aquele o mais óbvio, que todo mundo vê. Mas às vezes pode chegar a um nível de imbecilidade. Imbecilidade é quando o negócio é mais profundo. Isso tudo, às vezes, é processo, às vezes, da consciência. A pessoa ainda não desenvolveu. Ela ainda está muito primata ainda. Em Taxologia, página 9, 10º item. A holorgasmologia pessoal. Poderia ampliar esse exemplo? O caso todo é o seguinte. Vamos ver aqui onde é que está. Taxologia, página 9. 10º item. Holorgasmologia pessoal. Nós estamos falando isso aqui, é o seguinte. São 10 situações ou estados vivenciados capazes de significar, caracterizar ou representar a condição íntima e retocável para a consciência lúcida. Holorgasmo quer dizer aquele orgasmo que ultrapassa o processo do corpo. Então, por exemplo, aquele processo da excitabilidade maior, que a pessoa chega naquela condição, a pessoa vai ver isso do ponto de vista do holossoma. Então ela vê como se ela estivesse descoincidida. Então, é um orgasmo que leva a pessoa a uma descoincidência com euforização. Isso aqui é o orgasmo. Agora, antagonismologia, página 8, segunda linha. No antagonismo, ato calculado, ato refletido. Poderia ampliar? Ato calculado é aquilo que a pessoa faz pensando o que vai acontecer. E aquele irrefletido é aquele que ela não calculou, ela não refletiu antes de fazer. Então, por exemplo, uma série de acidentes, de erros da pessoa, equívocos, desvios,
acontece devido aos atos irrefletidos. Falta reflexão antes. Então, o problema nosso maior é o seguinte, é pensar antes de falar, pensar antes de fazer. É a pessoa pensionizar antes de realizar uma ação. Poderia aprofundar em Teorologia, página 7, segunda linha, teoria do megafoco profissional. É aquela pessoa que ela tem uma profissão, ela tem que ver qual que é o megafoco que ela tem que manter. E ela começa a se organizar para segurar esse megafoco o tempo todo. Então ela fica totalmente atilada dentro daquilo que é a parte mais séria, o cerne, o olho do furacão, a essência do processo profissional dela. Isso então é que é essa condição. Professor, Sim. você comentou agora sobre Como a é que é? consciênsula. Você comentou sobre a consciênsula. É. E eu fiquei pensando a respeito dos casos de psicopatia. Você acha que tem alguma relação? Tem. Tem, né? Tem casos que você vai ver isso que eu estava falando, o problema da pessoa que não evoluiu a cabeça, você vê direitinho. Por exemplo, às vezes você encontra isso numa família que tem uma série de vida genética, mas você vai ver que um deles é pior do que os outros. No entanto, a formação da cabeça, o corpo, ele é bem formado, tudo arrumado. Mas há uma oligofrenia, quer dizer, oligo quer dizer pouco. Houve pouco desenvolvimento do processo cerebral. Então, aquilo, às vezes, é a paragenética da pessoa. Essa é a consciência. Então, a consciência é aquela que tem uma paragenética ainda primária, primitiva, grosseira, rudimentar. Ainda não desenvolveu o processo. Por exemplo, nós não temos nenhuma consciência que tenha feito curso intermissivo. Elas não têm capacidade para isso. Você entendeu? Então, por exemplo, aqui não tem consciência. Agora, por exemplo, na hora que eu falo que ainda tem muita primatologia humana, uma dos fatos que comprovam isso é a consciência. Se ainda tem consciência, é porque ainda tem primata, né? Está na cara. Estão raciocinando ainda com o pé lá na macacada. Você está entendendo? É porque o raciocínio é muito distorcido, é um raciocínio Agora, por mental. exemplo, isso varia muito. Por exemplo, tem aquela família que eles descobriram aí no interior, que ela andava de 4. Isso aí não quer dizer ainda que seja consciência, porque às vezes não é. São condições da mesologia, da educação, o processo da lavagem cerebral, que a turma passou por aquilo. Então, tem que dar um desconto nisso. Você entendeu, então, mais ou menos a diferença disso. Agora, por exemplo, a hora que eu falo Robex, é a robotização especial. Esse povo, por exemplo, segue tudo aquilo que a média manda. Então, ele está com muito mais coleiras do ego da sociedade do que a gente. São essas pessoas, por exemplo, que seguem tudo aquilo que está falando. Falou na televisão, ele segue. Deu uma orientação de qualquer coisa geral, ele vai. Esse é que coleiras do ego excessivas. Ele está com a canga no pescoço. Segue mais modismo, né? É a Robex. Agora, a Robex é que cria, por exemplo, a turma de toxicômano. Tudo é Robex. Um cara fumante, ele já tem um pé na Robex, seja ele quem for. Não venha me dizer que o cara é nobelista e é fumante. Ele tem alguma besteira. Você sabe, nobelista tem de tudo, né? Tem cara que já ganhou o Prêmio Nobel da Paz, no entanto, ele antes foi clandestino, todo tipo, mercenário, foi tudo. Então, como é que é? Uma outra coisa, vocês viram que a nossa presidente que estava acertando tudo foi a Cuba e voltou a ser a guerrilheira, né? Ela tirou o corpo fora, não falou nada lá das coisas. Agora, deve ter muito interesse nisso, né? Mas os guerrilheiros e ditadores, eles se defendem, né? É a defesa recíproca. Mas isso aí o povo já falou. Nesse aí, ela deu para trás. Ainda quiseram defender. Ela tem acertado muita coisa. Né? Nesse aí, ela errou. Todo mundo estava esperando que ela fosse fazer alguma coisa para mostrar que está melhor, que nada. E outra coisa, o Brasil está dando dinheiro para Cuba, que é uma loucura.
Os americanos fazem isso, o brasileiro está fazendo. Eu acho que eles deviam colocar lá um monumento do Lula ou dela, né? Quero ver, vamos sair. Gente, nós agora então vamos fazer um parêntese especial. Pessoal, por favor, pedimos que desliguem os celulares e na hora da megafonização não teclarem os computadores. Obrigada.
Como é que você foi aí? Desde a hora que eu sentei ali, eu já comecei a sentir uma euforia. Eu falei, será que já comecei? Eu fiquei sem entender se já tinha começado ou não. Agora vocês estão com muita energia, as três aí. É, né? O campo estava muito forte. Eu e vocês deram energia, todos três. Depois, na Então, hora... foi um bom trio. Sabe? Esse trinômio. Aqui, na hora que começou, a sensação de alegria e de bem-estar, eu tive uma sensação do que é Max Fraternidade. Eu tive uma vontade imensa de expandir essa alegria. Não, eu falo que deu vontade de beijar popô de criança. Aqui, e depois, é isso mesmo. Depois, depois eu percebi uma consciência aqui na minha frente, com a mão espalmada assim na minha cabeça. Uma consciência que tinha aqui. Foi isso que eu senti. Te deram uma geral, então. Como é que é? Te deram uma geral. Deram, eu percebi. E você, como é que foi? Eu também comecei a sentir o trabalho ali, né? Quando a gente senta, já começa a trabalhar. E quando eu sentei, veio energia de baixo para cima, fazendo uma varredura, e depois me veio um insight, exterioriza, só exterioriza. E muita energia saiu. Primeiro limparam, colocaram em forma, depois você começou a funcionar. Isso. Entendi isso. Você está sentindo bem agora? Muito bem. E o meu chefe, como é que foi? Quando eu sentei ali, eu falei, bom, já começou aqui, pô, mas começou antecipado. Está muito antecipado, né, o negócio? Às vezes é assim mesmo. E a Vânia falou uma coisa interessante. A alegria é uma coisa interessante, inexplicável. A alegria. A alegria por estar aqui, por estar aqui no tertuliário também. Sabe, uma coisa muito, muito interessante. E dá uma pacificação, né, na pessoa. E a exteriorização de energia é uma coisa, assim, até bastante salutar. Mas é que vocês estão com boas energias, vocês podem fornecer energia por aí afora. Tá? O negócio é, do jeito que tem posto de gasolina, para dar combustível, eu acho difícil fazer um posto de gasolina com esse povo. Fornecer combustível. Porque o que eu percebi... Os três aqui estão muito bem afinados. O que eu percebi de exteriorização de energia foi uma coisa assim muito interessante, principalmente pelo cardiochakra, muita energia. O interessante é o diâmetro que sai a energia. Agora, eles tiraram energia aqui para ajudar os outros. Foi muito forte. Principalmente agora na parte final. Eles estavam com tudo. Está muito positivo. Agora, vocês são doadores de energia, tem que ver isso. Aí está o negócio, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não sei o que vocês vieram fazer. Tá certo? Obrigado, viu, gente? Valeu.
Então, como é que foi lá? Foi forte, viu? Senti um esfriamento, assim, do campo, muita energia. Do meio para o final, eu senti como se fosse muita energia para fora, para estar indo para vários lugares, para várias pessoas, tanto pessoas ligadas a mim, ou pessoas que não são ligadas, né? Mas muita energia. Senti também um aporte energético no soma, de alguma forma. Potente. Foi bom. Está sentindo bem agora. Estou sentindo bem. E você, como é que foi lá? Também estou me sentindo muito bem. Senti, assim, também esse padrão de energia fria e muito sereno, muita serenidade. No início, um aperto na cabeça e depois, assim, imagens de natureza, cachoeira, flores, borboletas, enfim. Eu sei que você saiu do verão e entrou na primavera. Oi? E assim, está muito tranquila. No momento que eu estava ali, eu senti, assim, eu fui tomada, na verdade, por um sentimento de gratidão muito grande. Uma gratidão, assim, por estar aqui, por fazer parte. Então, sim, não tem como agradecer. Aí você, como é que você foi? Muito tranquilo. O sentimento de gratidão que ela está falando também veio muito presente. Fiquei me sentindo muito leve, muito tranquilo, uma harmonia interna, um equilíbrio, muito bom. Estou muito bem. Mas agora, uma coisa séria é o seguinte: nós dois não temos tupete. Mas nem assim a gente ficou por baixo, matéria de energia. Ele é tupetudo, então você vê que esse negócio de tupete não quer dizer muito, né? Mas ele sentiu, nós sentimos. Nós não temos tupete, mas estamos nessa. Obrigado, viu, gente? Valeu. Professor. 18 minutos. Quem é que está falando? Eu aqui. Existe algum predomínio de exteriorização pela para-cabeça nesse exercício ou é aleatório? Como é que é? Eu não entendi. Há algum predomínio de doação de energia a partir da para-cabeça nesse exercício ou não? Não, há predomínio nos dois hoje, existiu isso, porque está com muita energia o campo. Hoje estava mais assim. Mais do que geralmente aí. Parecia que era o seguinte, tinha mais gente assistente do que assistida, dentro do movimento geral do trabalho, intra e extrafísico. Então, a hora que tem mais assistente do que assistido, já viu, né? A situação muda. Agora, hoje, a característica era essa. Muita energia, sabe? A gente está nadando de braçada na energia. Professor. Agora, ó, uma coisa séria que tem é o seguinte. Dependendo da fase que você está vivendo, os interesses que você está desenvolvendo aí no seu trabalho, tudo isso, a mega euforização, ela pode levar a pessoa para um processo mais emocional, mais, assim, humano, mais praticamente animal, para equilibrar a pessoa. Ou ela pode levar para um processo mais de discernimento, de equilíbrio, de autodiscernimento, de processo, por exemplo, assim, de intelectual, com cosmovisão mais ampla. Por exemplo, hoje, o que nós estamos mexendo aqui, é esse segundo tipo. Há uma predominância. Quando é assim quase sempre, é porque tem mais assistente do que assistido. Você entendeu mais ou menos isso?
Então, por exemplo, aí fica uma tranquilidade assim mais estabilizada. Há uma consolidação da serenidade íntima da pessoa, porque o processo emocional já foi ultrapassado. Então a euforia que daí, ela está muito racionalizada, muito de discernimento, muito de ponderação, de reflexão. Agora, ó, quando acontece uma coisa dessa, isso é o ideal para a gente redigir as coisas, pensar nos assuntos, fazer reflexão sobre alguma ideia que quer desenvolver. Isso é a hora da neo-verpom, é a hora da heurística, é a hora da descoberta, é a hora da pesquisa mais profunda. Então, por exemplo, isso varia. Não é todo campo, cada campo às vezes tem isso. Por exemplo, um campo, o primeiro pode ser de emoção, o segundo já vai ser mais de discernimento, de equilíbrio. Então, varia demais. Agora, hoje, os dois foram mais do processo mental somático, a base deles. Se uma pessoa começar a analisar isso, ela vai ver a diferença que tem em matéria de energia. Agora, veja, aquelas 40 manobras de energia, a pessoa tem que entender isso. Ela tem que qualificar cada manifestação dessa de acordo com o fluxo, a direção, o montante daquilo, a intensidade da situação. E também tem os processos por aplicação daquilo. Por quê? Por que ocorre isso? Agora, o processo todo da mega euforização, uma coisa muito boa que ela tem é o seguinte, ela te dá, com o passar do tempo, uma autoconfiança absoluta no processo multidimensional. Entende? Então, isso ultrapassa o EV, ultrapassa o arco voltaico, o grande chakral, dá uma condição de muito, assim, sobrepairamento mesmo, entendeu? De equilíbrio. Você olhando a coisa por cima, a distância, sem se tisnar com nada que tenha atrapalhado. Então, isso aí não tem preço, né? É muito melhor. Professor. Agora, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando desde madrugada num nível acima da minha média. As coisas que eu já fiz hoje não são normais. Dá pelo menos 50% a mais do meu normal. Entende? As coisas todas que eu fiz, do ponto de vista de escrita, digitação, elaboração de pensamento, indicação de trabalho a ser feito. E tem uma coisa, por exemplo, que hoje eu usei, que é uma coisa que o povo aí, vocês, de modo geral, muita gente mesmo, ainda tem muita dificuldade. Mas seria bom que eu falar isso, eu estava falando isso antes. Que é o problema da revisão. As pessoas, às vezes, têm uma preguiça enorme de revisar texto. Isso é um erro. Então, por exemplo, hoje eu peguei algumas do meu trabalho e fui revisar 10 páginas lá do dicionário. Eu gastei 1h30. Eu tive 8 ideias com direções diferentes para fazer 8 coisas diferentes a partir daquilo. As revisões, elas são verponogênicas. Mas a pessoa precisa entrar no ritmo da revisão, da intelectualidade que significa a revisão. O que é aquele objetivo, aquele gol, aquela meta? A pessoa tem que ter conhecimento disso. Hoje eu estava olhando isso, me dá uma pena a hora que eu vejo, eu quero escrever mais sobre isso, mas eu tenho falado tantos anos, desde a época do Instituto, é difícil cair a ficha em matéria de revisão. Por exemplo, nenhum texto ele é definitivo. Todo texto pode ser revisto para melhorar. Então, como é que fica isso? Agora, ali, o problema interessante é o seguinte, você tem que pegar do jeito que eu fiz hoje. Eu levantei com a corda toda. Depois de eu dormi 5 horas em seguida, que é uma coisa rara comigo. 5 horas em seguida, mas levantei bem, fui lá, molhei meu rosto, tal, etc. Acertei, passei a mão no cabelo, aquele negócio todo, e comecei. Liguei o ar-condicionado todo lado, entende? Comecei a ligar os aparelhos, aquele negócio todo, mas está com a corda toda. Numa hora dessa, você está com a sua lucidez mais apurada. Isso é que eu chamo da hiperacuidade. Então você começa a ver tudo. As coisas o aside, o lateral, o látero pensene, o adventício,
Você vê as outras raias fora de você. Aquilo vai se desdobrando. Então, isso é uma loucura. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é uma loucura muito boa, porque rende demais. Mas eu penso que é uma série de condições para a pessoa manter isso. Mas, por exemplo, se a pessoa tem isso de vez em quando, já é alguma coisa. Com o passar do tempo, ela pode fazer isso ficar habitual, frequente. Entende? Então, é muito sério. Uma outra coisa que eu falei, para a turma aí, é o seguinte. Eu vou completar 80 anos no dia 12 de abril. Quando a gente faz aniversário, até os 60 você recebe presente. Dos 60 em diante, em vez de você receber, você tem que retribuir os presentes que você recebeu. Então, por exemplo, há muitos anos que eu não olho esse negócio meu. Faz só uns 20 anos. E eu sou obrigado a dar presente nos outros quando eu estou aniversariando. Então, eu vou dar um presente para vocês no dia 12 de abril. Verbete do dicionário, você está entendendo? Para responder aquilo que o povo morre de medo, porque eu estou com 80 anos, o Valdo vai morrer, o que vai acontecer com a gente, com a situação, o que vai dar? Então, eu já vou dar as dicas do que vai acontecer. Então, o verbete, o nome dele é colegiadologia. Eu, então, mostro tudo, que eu acho que amanhã, se eu me retirar, seja eu ainda aqui, ou eu dessomado, o problema é a turma se juntar para fazer um colegiado, e eu dou as dicas do que deve ser esse colegiado, como é que é? A parte básica, grossa, fundamental dele. Com isso, então, o povo pode ficar descansado, porque já estou fazendo o meu testamento. Esse é o meu legado intelectual da história com 80 anos, sei lá, né? Agora, se eu viver mais tempo, aí eu posso passar mais rasteiro em vocês. Mas pelo menos já abri o caminho, a coisa já está mais ou menos assentada. Então, no dia 12, o verbete que eu vou trazer aqui no dicionário já está marcado. É esse, colegiadologia, entende? Que é a ciência do colegiado. Que o colegiado, vocês sabem, nós já estamos falando isso há muito tempo, eu já estou vendo isso há muito tempo, há muitos anos. O processo do Conselho dos 500, pois é, o colegiado gestor, esse colegiado todo que já tem por aí, já tem muitos. Mas aí, então, aí é interessante mostrar. Então, por exemplo, para fazer esse colegiado, eu dou as dicas lá. Tem que escutar a Unicim com calma. Tem que ver o processo do CGC, que existem por aí, que é o código grupal de cosmoética da turma. Tem que escutar as ICs de modo geral, escutar a IAC, que é fora daqui, escutar, por exemplo, as cognópolis que tem por aí, como é que elas são, escutar a CCCI, como é que é, enfim, tirar proveito de tudo isso. Agora, eu acho que aqui, ó, com o processo da cognópolis, já tem muita ideia para fazer isso. Uma outra coisa, o colegiado é que é a base do Estado Mundial daqui a uns tempos. Então, a turma já pode começar a mexer no colegiado para ver o que faz. Isso aí é mais um fator a favor do Estado Mundial. De modo que o meu presente é esse, é um presente da gente descansar carregando pedra. Tá certo? É um serviço, até um certo ponto. Mas com isso eu acho que acalma esse povo que vive falando. O que acontece com você? De vez em quando tem até pergunta que eles fazem aqui, vocês já viram, né? O povo é incomodado comigo. Agora, eu quero dizer para vocês que eu estou fazendo bem os meus agachamentos, andando na esteira braba, não estou batendo pino, não. Não, a cabeça eu não sei. Aí vocês têm que ver se eu estou falando coisa com coisa. É muito importante o negócio de coisa com coisa, né? Eu tenho que ver como é que está. Mas isso vai ser o meu trabalho. Agora, eu já escrevi o verbete. Tudo eu fiz hoje, eu fiz várias coisas hoje. E esse aí estava na dependência da situação. A gente pode clarear mais as coisas, né, através disso. Vocês estão entendendo, né? Estou com o colegiado. Agora, ó, o enumerador, o transventor já tinham me falado isso há muito tempo. Que a hora que desse qualquer coisa, eu tenho que fazer aí uma indicação para colegiado. Do jeito que eu fiz no Espiritismo.
Espiritismo, quando eu saí de lá, eu fiz uma espécie de colegiado para sustentar a comunhão espírita cristã. Ela existe até hoje. Agora, na ocasião, eu mostrei 6 pessoas que deviam trabalhar com as funções que elas deviam exercer. Com aquilo eles fizeram a diretoria mais adequada. Então eu vejo que colegiado funciona. O negócio é sério. Agora veja, a rigor, sempre que eu dirigia as coisas mais sérias, por exemplo, quando eu era presidente do Instituto aí, o diretor do Instituto Maior, eu delegava poderes em todos os departamentos da função. Você esteve lá comigo, você viu isso. Isso já é o colegiado. Então o problema nosso é saber fazer a democracia colegiada. É o que a gente precisa, né? De modo, ó, vocês já estão sabendo o presente que vocês vão receber no meu aniversário, tá certo? Muitas graças. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje são 89 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 16 perguntas online. Não tivemos votação e a partir de amanhã teremos novos verbetes disponíveis para votação. Os recados de hoje são do Leandro, sobre YouTube, a Milena, sobre balanço existencial, e a Luimara, sobre os cursos Recim e Consim Cobaia. Pessoal, boa tarde. A gente está vindo aqui para pedir ajuda de vocês no seguinte sentido: a gente está precisando desenvolver uma parceria com o YouTube, aqui o nosso canal de transmissão das tertúlias ao vivo. A gente está querendo botar um canal de transmissão ao vivo pelo YouTube. E a gente já tem lá o nosso canal que está com as tertúlias disponíveis para vocês fazerem download. Nós estamos cada vez conseguindo mais manter o site atualizado com as tertúlias do dia, já para vocês disponibilizarem, para vocês conseguirem baixar numa qualidade melhor do que a gente tem no nosso site. Tá, isso vai ficar lá para sempre. Mas a gente quer colocar lá um canal ao vivo. E para isso a gente precisa que os usuários, quanto mais pessoas puderem, se inscrevam nesse canal. Quando vocês acessam a página, que é www.youtube.com/tertuliário, lá em cima tem um botãozinho escrito inscrever-se. Aí vocês clicam lá para vocês se inscreverem. E aí vocês vão receber atualizações do site quando elas acontecerem. Esse número de inscritos é importante porque mostra o volume de pessoas interessadas no canal. E aí só com isso a gente vai conseguir, com o tempo, colocar esse canal ao vivo, que pode vir a ser o nosso principal canal de transmissão das tertúlias, não só para nós que estamos aqui, mas para um número muito maior de pessoas, né? Nós que estamos aqui online assistindo já, mas muito mais pessoas podem vir assistir com muito mais problemas, com muito menos problemas, né? Que hoje a gente está aí tentando resolver alguns problemas que estão ocorrendo na transmissão, tá? Então a gente está querendo melhorar nesse sentido, a gente pede a ajuda de vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Semana que vem, no dia 18 de fevereiro, inicia o curso Balanço Existencial. Então, quem tem interesse em fazer um balanço, um inventário da vida pessoal, essa é a melhor opção. Então, quem tem interesse em levantar erros, conquistas, pendências, né? Fazer um levantamento de tudo que já realizou na vida e um projeto para o futuro, é isso que o curso objetiva realizar. Nós temos, a temática principal desse ano é a Grupo Karmologia, com 20 professores. E a gente vai falar sobre diferentes temáticas relacionadas com esse tema. Por exemplo, o tema Madrasta, com a professora Nina Rosa Manfroy. O tema Perfil Assistencial Grupo Kármico, com a professora Adriana Chalita. O tema sobre adoção, com a professora Laisa Pamela. Cuidadologia e Proex, com o professor Cristóvão Pérez. A professora Malu Balona também estará no curso com o tema Reconciliação Grupo Kármica. Então, lembrando, o curso inicia semana que vem, no período do Carnaval, para fazer as inscrições aqui na recepção do CAEC ou pelo site da Apex, www.apexinternacional.org. Obrigada. E para quem virá para o balanço e tem interesse em experimentar a técnica da Consim Cobaia voluntária do conscienciograma, no dia 17, a sexta-feira, antes do início do balanço existencial, nós teremos, das 15 às 20h30, o curso Consim Cobaia voluntária do conscienciograma.
Também gostaria de informar aos colegas que já concluíram o curso Fundamentos da Conscienciometria, que nós estaremos abrindo uma nova turma do Recim 1, cujo objetivo é o preenchimento de todo o conscienciograma e a realização do gráfico 360 graus. Esse curso vai iniciar no dia 1º de março, será de duração de 6 meses, das 19h30 às 22 horas. Então, todas as quintas-feiras, durante 2h30, nós damos continuidade no trabalho do programa autoconscienciométrico. Inscrições para ambos os cursos é na recepção do CAEC. Obrigada. Lembramos a todos que amanhã o verbete será etapa da consecução. A especialidade autoproexogramologia. Obrigado pela sua presença e até amanhã.